Olá, eu sou a Andréia, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora e, se puder, assine o sininho das notificações para que você receba o conteúdo assim que ele for postado por aqui. Obrigada por acompanhar a playlist Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida. Continue comigo por aqui. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Ao longo dos séculos, os religiosos advertiram a humanidade em dificuldades a ter fé nisso, naquilo e em outro dogma ou credo, mas deixaram de dizer às pessoas como elas deviam fazer para ter fé. Eles não informaram que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Tudo que é conhecido sobre como a fé pode ser desenvolvida quando ela ainda não existe encontra-se descrito a seguir em uma linguagem que qualquer pessoa pode entender. Tenha fé em si mesmo, fé no infinito. Antes de começar, vale lembrar mais uma vez que a fé é o elixir eterno que dá a vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Vale a pena ler a frase anterior uma segunda, uma terceira e uma quarta vez. Seria interessante lê-la em voz alta. A fé é o ponto de partida para todo acúmulo de riqueza. A fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. A fé é o único antídoto para o fracasso. A fé é o elemento que, quando combinada com a oração, dá ao indivíduo comunicação direta com a inteligência infinita. A fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento criada pela mente finita do homem no equivalente espiritual. A fé é a única entidade através da qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser aproveitada e usada. Todas as afirmações anteriores são passíveis de comprovação. A prova é simples e facilmente demonstrada. Está relacionada ao princípio da autossugestão, a ser abordado aqui com o objetivo de definir o que é e do que é capaz de alcançar. O fato de os indivíduos passarem a acreditar em algo que repitam para si é bem conhecido, independentemente de a afirmação ser verdadeira ou não. Se uma mentira for repetida várias vezes pela pessoa, essa mentira será finalmente aceita como verdade. E além disso, as pessoas vão acreditar nela como uma verdade. Cada indivíduo é o que é por causa dos pensamentos dominantes que ele permite ocupar em sua mente. Os pensamentos deliberadamente colocados na mente, encorajados com simpatia e combinados com uma ou mais emoções são as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, atitude e ação do indivíduo. Os pensamentos que são combinados com quaisquer emoções funcionam como uma força magnética que atrai, a partir das vibrações do éter, outros pensamentos similares ou relacionados. Portanto, um pensamento magnetizado com emoção pode ser comparado a uma semente que, quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica várias vezes, até que o que era originalmente uma pequena semente se transforme em milhões de plantas da mesma espécie. O éter é uma grande massa cósmica de forças eternas em vibração. É composto tanto de vibrações destrutivas quanto de vibrações construtivas. Carrega o tempo todo vibrações de medo, pobreza, doença, fracasso, sofrimento e também vibrações de prosperidade, saúde, sucesso e felicidade. Ele seguramente leva o som de diversas orquestras a uma variedade de vozes humanas, cada uma com sua própria individualidade
identificadas por meio de rádio. A partir do grande depósito do éter, a mente humana atrai constantemente as vibrações harmonizadas com aquilo que ela domina. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que alguém mantenha em sua mente atrai a partir das vibrações do éter uma série de elementos afins que são acrescentados à sua própria força. Consequentemente, esse pensamento se desenvolve e cresce até tornar-se o mestre motivador dominante do indivíduo, em cuja mente está alojado. Agora, voltando ao ponto de partida, a forma como a semente original ou informação de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente se dá através da repetição do pensamento. É por isso que todos estão convidados a escrever uma declaração com seu principal propósito ou principal objetivo definido, enviá-lo para a memória e a repeti-lo com palavras audíveis dia após dia, até que essas vibrações de som alcancem seu subconsciente. As pessoas são o que são por causa das vibrações de pensamento que captam e registram por meio dos estímulos do cotidiano. É importante que as pessoas decidam por ignorar as influências de quaisquer ambientes infelizes e coloquem sua vida em ordem. Ao fazer um inventário das qualidades e deficiências mentais, é possível descobrir que o maior ponto fraco é a falta de autoconfiança. Essa deficiência pode ser superada e timidamente transformada em coragem por meio do auxílio do princípio da autossugestão. A aplicação desse princípio pode ser feita através de um arranjo simples dos impulsos de pensamento positivo declarados por escrito, memorizados e repetidos, até que se tornem parte do mecanismo de funcionamento da faculdade subconsciente. A fórmula da autoconfiança. Primeiro, sei que tenho capacidade de atingir o objetivo do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação contínua e persistente em prol de sua realização. E aqui e agora, prometo executar essa ação. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente vão acabar se reproduzindo em ação física externa e gradualmente irão se transformar em realidade física. Portanto, vou concentrar meus pensamentos durante 30 minutos por dia na tarefa de mentalizar a pessoa em que pretendo me tornar, assim criando uma clara imagem mental dessa pessoa na minha mente. Terceiro, tenho conhecimento, por meio do princípio da autossugestão, de que qualquer desejo que eu mantenha de forma persistente em minha mente vai acabar procurando uma expressão através de algum meio prático de atingir o objetivo por trás dele. Portanto, vou dedicar 10 minutos por dia para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, anotei de forma clara uma descrição do meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar alcançá-lo até que tenha desenvolvido a autoconfiança suficiente para a sua realização. Quinto, compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito se não for construída baseada na verdade e na justiça. Portanto, não vou me envolver em nenhuma transação que prejudique outras pessoas. Serei bem-sucedido atraindo para mim mesmo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas.
Irei induzir os outros a me servirem, em função da minha disposição em servir os outros. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, através do desenvolvimento do amor pela humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca vai poder me trazer sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, porque vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar meu nome nessa fórmula, enviá-la para minha memória e repeti-la uma vez por dia, com plena fé de que ela influencie de forma gradual meus pensamentos e ações, de modo que me torne uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por trás dessa fórmula está a lei da natureza que ninguém ainda foi capaz de explicar. Incluindo os cientistas de todos os tempos, os psicólogos deram o nome de lei da autossugestão. E assim ficou. Pouco importa o nome pelo qual ela é chamada, o que importa é que essa lei funciona para a glória e o sucesso da humanidade, se for usada de forma construtiva. Por outro lado, se usada de forma destrutiva, causará destruição imediatamente. Nessa declaração pode ser encontrada uma verdade muito significativa, ou seja, aqueles que persistem na derrota e terminam a vida na pobreza, na angústia e na dificuldade, assim procedem devido à aplicação do princípio da autossugestão. A causa pode ser encontrada no fato de que todos os impulsos do pensamento têm uma tendência de revestir-se com seu equivalente físico. O subconsciente, ou seja, o laboratório químico, no qual todos os impulsos do pensamento são combinados e preparados para se materializar, não faz distinção entre os impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. O subconsciente vai transformar em realidade um pensamento impulsionado pelo medo, de modo tão rápido quanto um pensamento movido pela coragem ou pela fé. As páginas da história médica são ricas com exemplos de casos de suicídio sugestivo. Uma pessoa pode cometer suicídio por meio da sugestão negativa, com a mesma eficácia que por qualquer outro meio. Em uma cidade no centro-oeste dos Estados Unidos, um bancário chamado Joseph Grant pegou emprestada uma grande soma de dinheiro do banco onde trabalhava sem o consentimento dos diretores. Ele perdeu o dinheiro em um jogo de azar e, uma tarde, o inspetor da empresa resolveu verificar a contabilidade. Grant saiu do banco, reservou um quarto em um hotel e, quando o encontraram 3 dias depois, ele estava deitado na cama chorando e se lamentando, repetindo várias vezes as seguintes palavras: "Meu Deus, isso vai me matar. Não suporto. Não posso suportar essa desgraça." Em pouco tempo, ele estava morto. Os médicos declararam o caso como suicídio psicológico. Da mesma forma que a eletricidade faz girar as engrenagens da indústria e presta um serviço útil se usada de forma construtiva, ela extingue uma vida se usada da forma errada. A lei da autossugestão também conduz o indivíduo à paz e à prosperidade, ou ao vale do sofrimento, do fracasso e da morte, de acordo com seu grau de compreensão e aplicação dela. Se a mente for preenchida com medo, dúvida, descrença na capacidade de usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão vai usar esse espírito de descrença como um padrão pelo qual o subconsciente irá transformar em seu equivalente físico. Essa afirmação é tão verdadeira quanto a declaração de que 2 e 2 são 4. Como o vento leva um raio para o leste e o outro para o oeste, a lei da autossugestão vai elevar as pessoas ou puxá-las para baixo, de acordo com a forma como elas conduzem as velas do pensamento. Em algum lugar na formação da pessoa, talvez em seus neurônios, encontra-se adormecida a semente da realização, que, se despertada e colocada em ação, levaria essa pessoa às alturas, como se ela nunca tivesse tido a esperança de alcançar.
Assim como o músico pode fazer os mais belos acordes jorrarem das cordas de um violino, qualquer pessoa pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que este a impulsione para cima para alcançar qualquer objetivo que deseje. Abraham Lincoln foi um fracasso em tudo que tentou até após os seus 40 anos. Ele era um ninguém de lugar nenhum. Até que vivenciou uma grande experiência e pôde fazer despertar o gênio adormecido em seu coração e cérebro. Assim o mundo conheceu um dos homens mais importantes e realmente considerados grandiosos. Essa experiência foi harmonizada com emoções de tristeza e amor. Chegou até ele por meio da única mulher que ele amou de verdade. É fato conhecido que a emoção experimentada no amor é muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé. E esta função de estar muito próxima ao amor transforma os impulsos de pensamento das pessoas em seu equivalente espiritual. Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu, analisando o trabalho de uma vida inteira e as conquistas de muitos homens notáveis, que havia a influência do amor de uma mulher por trás de quase todos eles. A emoção do amor no coração e no cérebro humano cria um campo favorável de atração magnética que provoca um influxo das mais altas e mais finas vibrações que flutuam no éter. Vamos considerar o poder da fé como está demonstrado por um homem que é bem conhecido por toda a civilização, o indiano Mahatma Gandhi. Por intermédio desse homem, a humanidade experimentou um dos exemplos mais espantosos já conhecidos das possibilidades da fé. Gandhi exerceu um poder com mais potencial do que qualquer homem que tenha vivido em seu tempo. Tudo isso sem possuir nenhuma das ferramentas tradicionais de poder, tais como dinheiro, armas, soldados e materiais bélicos. Gandhi não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha sequer uma muda de roupas, mas ele tinha poder. Como ele chegou a esse poder? Ele o criou a partir da sua compreensão sobre o princípio da fé e através de sua capacidade de inspirar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conquistou através da influência da fé aquilo que o poder militar mais forte da Terra não conseguiu fazer e nunca conquistaria por meio de soldados e equipamentos militares. Ele realizou a proeza surpreendente de influenciar 200 milhões de indivíduos a se unirem, a se moverem em uníssono como uma única mente. Que outra força na Terra, com exceção da fé, poderia fazer tanto? As palavras-chave do futuro serão felicidade e gratificação. Quando esses estados de espírito forem alcançados, a realização se fará por conta própria, de forma mais eficaz do que qualquer coisa que já tenha sido feita em algum outro momento em que as pessoas não conseguiram unir a fé ao interesse individual no trabalho de cada um. Devido à necessidade de fé e de cooperação nos negócios e na indústria, será tanto interessante quanto proveitoso analisar um evento que proporcione uma boa compreensão do método através do qual empresários e líderes de negócios acumulam grandes fortunas, ou seja, ter o que oferecer antes de tentar ganhar. Encerro esse vídeo por aqui, agradecendo a sua presença maravilhosa aqui no canal. Se você não deu um like nesse vídeo, peço que você dê um like agora. Deixe o seu comentário e aguardo você na continuação aqui da playlist Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Espero que esse audiolivro venha abençoar você, abrir sua mente, tocar o seu coração e inspirar na transformação da sua própria vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.